Você já se perguntou, será que Deus está falando comigo? Ou como que eu posso ter certeza de que é a voz de Deus? Se essa dúvida já passou pela sua mente, você não pode sair desse devocional de hoje. Porque hoje eu vou te mostrar, com base na palavra de Deus, como ouvir a voz de Deus claramente. E no final, eu vou mostrar uma ação prática que você pode praticar todos os dias para que você possa afinar a sua forma de ouvir a Deus e mudar a sua comunhão com o nosso Deus e Pai. Amém? Então fique comigo até o final desse devocional, porque Deus quer falar com você agora. Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje com o tema Como ouvir a voz de Deus claramente? Descubra agora. Queridos, por que eu trouxe esse tema? Como ouvir a voz de Deus claramente? Eu vou contar para você o porquê que eu decidi fazer um devocional com esse tema. Há mais ou menos uma semana atrás, eu e a pastora Rita tivemos uma experiência que nos intrigou bastante. Nós estávamos tomando café, né? Nós não era dentro de casa, não era em casa, né? Era fora, num evento. E na nossa mesa ali sentou um colega de ministério. A gente não conhecia, mas ele sentou ali, pediu para sentar, claro, por favor, sente-se, fica à vontade, é um prazer conhecer, né? Perguntamos de qual era o ministério, de que cidade era, quanto tempo fazia, aquelas perguntas corriqueiras quando junta um monte de pastor junto, né? E daí, queridos, ele era um líder de uma igreja há mais de 25 anos. E dentro dessa conversa, queridos, nós conversamos sobre algumas coisas e algo me intrigou e intrigou a pastora Rita também muitíssimo. Uma frase dele que ele disse foi: eu estou na liderança da minha igreja há 25 anos e nunca Deus falou comigo. E eu vejo esse bando de crente falando que Deus fala isso, Deus fala aquilo, é Deus falando, é Deus falando e é Deus falando. Queridos, mas me deu 10 tipos de coisa ruim na hora. Por quê? Eu me senti um ET. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos garante que Deus fala conosco a todo momento, a todo instante, de diversas formas. E eu e a pastora Rita, nós vivenciamos isso todos os dias. Até eu fiquei pensando, se esse pastor visse a pastora Rita cozinhando, limpando a casa e conversando com o Espírito Santo, daí ele ia ter certeza que a gente era tudo doido. Porque é costume da pastora Rita, ela tá cozinhando, ela tá limpando a casa, ela tá conversando com o Espírito Santo. Assim como é comum eu estar fazendo as minhas coisas, o Espírito Santo me traz uma palavra, me traz uma direção, e a gente vai montando ali tudo o que nós vamos fazer durante o dia. Então aquilo me incomodou muito. E eu me preocupei muito. Eu falei, se um pastor com 25 anos de ministério diz que nunca ouviu a Deus, imagine os membros da igreja. Então eu quero trazer para você, queridos, aqui hoje, eu quero te mostrar com base na Bíblia, como ouvir a voz de Deus claramente, se por acaso você já se passou pela sua cabeça isso. Pastor, parece que Deus não fala comigo. Pastor, às vezes vem algumas coisas na minha cabeça, na minha mente. Será que é Deus? Será que é a minha mente? Então eu quero te mostrar, com base bíblica, como você pode ouvir a voz de Deus claramente. E no final a gente tem uma ação prática que você pode praticar todos os dias para que você possa se afinar
até você entender claramente qual é o canal que Deus usa para falar com você. Amém? Então fique comigo até o fim, já deixa o seu like, curta, comente e compartilhe e se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Vamos para o nosso texto base de hoje? Para nós começarmos? João, capítulo 10, verso 27. João, capítulo 10, verso 27, diz assim para nós: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Queridos, esse texto foi o primeiro texto que veio na minha cabeça quando eu ouvi daquele líder falar que ele nunca ouviu a Deus. Eu me preocupei verdadeiramente. Por quê? Porque dentro desse texto, Jesus está usando uma metáfora aonde Jesus Cristo é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. O pastor ele não vai arrebanhar as suas ovelhas todos os dias? Todos os dias ele não pega as ovelhas, tira lá da onde ela está guardadinha, leva para poder alimentar, para dar água. Não é assim para cuidar? Pega a ovelhinha, bota no colo e tira bichinho e cuida dela. Não é assim, queridos? Todo dia, é uma tarefa diária. Então Jesus Cristo, ele fala que ele é o bom pastor e que nós somos as ovelhas dele. E as ovelhas, que são animais tão dóceis, né? São animais tão dóceis que ela reconhece a voz do seu pastor e instintivamente ela vai seguindo o seu pastor. O seu pastor ele vai andando e ela vai seguindo ele. Instintivamente. Por quê? Porque ela confia, porque ela conhece, porque ela sabe o cheiro, né? Então isso significa que se somos verdadeiramente de Deus, nós temos a capacidade de ouvir a voz de Deus. Agora, a Bíblia nos mostra que nós temos a capacidade de ouvir a voz dele. A grande questão é, eu quero ouvir a voz de Deus? Eu garanto para vocês que 99,9% vai dizer, claro que eu quero ouvir a voz do meu Pai. Não é isso? Então, o problema não é que Deus não fala, mas que muitas vezes não estamos atentos ao canal que Deus fala conosco. Assim como um rádio, queridos, você precisa sintonizar a frequência certa para captar o sinal, a nossa vida espiritual precisa estar sintonizada com Deus. Jesus, queridos, estava confrontando os fariseus naquele tempo que não criam nele. E por isso não conseguiam ouvir a sua voz e seguir o que Jesus dizia. Eles ouviam com seus ouvidos físicos, mas não obedeciam porque não criam. Então a fala de Jesus aqui, dentro desse contexto, deixa claro que ouvir a voz de Deus é um privilégio de filhos, de ovelhas e não de bodes. Ovelhas ouvem, bodes não. Mas a gente tem que entender, queridos, que nem todos aqueles que não ouvem a voz de Deus são bodes, não são. Mas muitas vezes ainda não se alinharam, não entenderam, não compreenderam, não creram. No caso dos fariseus, era porque eles eram bodes mesmos, rebeldes mesmo. Mas muitos dos que não ouvem, não é porque são rebeldes, mas porque não aprenderam a crer e a entender, a sintonizar no canal certo para ouvir a voz de Deus. Então, se você sente dificuldade em ouvir a Deus, pode ser um sinal de que algo está desalinhado espiritualmente com Deus. O livro de Isaías, capítulo 59, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os ouvidos dele surdo. Mas são os nossos pecados é que nos separa de Deus.
aqui no canal Ministério Zoe, se você acompanha a gente nas nossas lives, ao vivo, que tem de segunda a sexta, tanto ao meio-dia quanto às 20 horas, você vai enjoar de ouvir eu falar sobre confissão de pecados, pedir perdão a Deus pelos pecados. Por quê? Isso é um ato que, além de você receber o perdão dos pecados que todos nós cometemos, ele nos purifica da nossa injustiça e, dentro do nosso contexto, limpa o canal pelo qual nós podemos ouvir a Deus. Amém? Então alguma coisa está desalinhada. Alguma coisa precisa ser corrigido na nossa vida. E nos alinharmos novamente com o Senhor. E praticar. Que você vai ver daqui a pouquinho como que nós podemos fazer isso. Mas eu quero trazer outros textos bíblicos complementares que vai nos fazer entender que Deus fala conosco. Que Deus sempre está falando conosco, em todos os momentos. Queridos, em todos os momentos. É normal para um cristão que tem intimidade com Deus, ouvir a Deus quando está dirigindo, acordar no meio da noite, Deus falando com ele, está trabalhando e Deus falando, e Deus dando um direcionamento. Mas a voz de Deus, quando a gente fala Deus falando, nem sempre vem em forma de voz. Vem em forma muitas vezes de sentimento. Vem em forma de palavra de Deus, texto bíblico. Vem muitas vezes através da natureza. A verdade é que nós precisamos estar atentos. Então olhe, por exemplo, o livro de Isaías, Isaías capítulo 30, verso 21. Olha só o que diz. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, sigam. É bíblico. Então, se a própria Bíblia diz que os nossos ouvidos ouvirá uma voz dizendo, trazendo direcionamento, isso nos mostra que Deus está sempre nos guiando. Mas precisamos aprender a discernir a voz no meio do barulho do mundo e do barulho da nossa mente. Muitas vezes, queridos, Deus fala através da paz. Ele traz um sentimento, uma direção, uma palavra, e aquilo nos traz a paz. Isso é de Deus. Ou de um incômodo quando algo não é da sua vontade. Quando você está fazendo algo que não é da vontade de dele, ele pode te trazer um incômodo. E na hora você percebe, eu estou fazendo algo que Deus não quer. Estou fazendo algo que Deus não aprova. Então você sente um incômodo. Mas ou você sente uma paz quando você está tomando a direção correta, quando você ouviu e obedeceu a palavra do Senhor. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Duas sensações interessantes, né? Paz e incômodo. O incômodo sempre quando eu fizer algo que desagrada a Deus. Mas quando que eu consigo discernir quando não é Deus falando? Quando aquela palavra, aquele direcionamento, ele não me trouxe paz e eu não estou fazendo nada de errado. Eu sei que eu estou andando em retidão com Deus. Eu sei que eu não estou fazendo nada que desagrada a Deus. Mas aquele direcionamento, aquela palavra, aquele sentimento me perturbou. Aí eu sei que não é a voz de Deus. Porque o direcionamento de Deus me traz paz no coração. E só vai haver incômodo no meu coração quando eu estiver fazendo algo errado e Deus vai trazer um incômodo. O Espírito Santo vai me incomodar, dizendo: não faça assim. Você está fazendo errado. Pare de fazer isso. Pare de ver aquilo. Pare de agir dessa forma. É esse sentimento que vai vir
no seu coração para endireitar você e para que você se mantenha alinhado e sintonizado com Deus. Então esse versículo ele nos lembra, queridos, que a voz de Deus, ele nos direciona de maneira clara, de forma clara e precisa. Mas cabe a nós obedecer. Se eu recebo aquele direcionamento, seja por um sentimento, seja por uma palavra, seja de uma maneira até mesmo lá no meu espírito, né? Deus falando no meu espírito, onde eu ouço Deus falando, ó, toma tal direção. E aquilo que eu ouço me traz paz. Opa, é Deus falando. Vou obedecer. Já aconteceu comigo, queridos, por exemplo, de eu estar dirigindo e Deus falar para mim: vai por tal lugar. Não vai pelo lugar que normalmente você vai. Vai por outro lugar. E depois eu ficar sabendo que naquela direção que normalmente eu ia, aconteceu um acidente. Por que eu decidi obedecer? Por causa de estar sintonizado com Deus. Aquilo me trouxe paz. Deus me trouxe uma sensação, ó, vá por tal lugar. E aquilo me trouxe paz. Eu peguei e fui. Eu estava de moto no tempo ainda e fui. E logo depois eu fiquei sabendo, aconteceu um acidente, bem naquele percurso que normalmente eu iria. Eu sempre ia. Você está entendendo como que funciona? É um direcionamento. Mas veja outro texto aqui, ó. 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e 12. Aqui vai falar do profeta Elias. Olha só, até o profeta Elias, queridos, Deus ensinando Elias a ouvir perfeitamente e claramente a Deus. Olha só, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. E olha só o verso 13, a continuação. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Queridos, aqui Elias tinha fugido para o deserto. Estava desanimado, teve uma crise existencial, pediu a Deus a morte. Então Deus decidiu falar assim: deixa eu ensinar ele a me ouvir, porque eu não mandei ele vir para cá. Então a primeira lição que Deus disse para ele foi: saia, né? Lá no verso 11, saia e fique no monte, na presença de Deus. Para que eu possa ouvir a Deus, eu preciso me colocar na presença de Deus. E Elias esperava que Deus falasse ele de maneira estrondosa. Mas só que Deus veio numa voz mansa e suave. Ou seja, Deus muitas vezes não vai falar do jeito que você acha. Muitas vezes você acha que Deus vai falar com você com aquela voz de trovão, com a voz de muitas águas, como muitas vezes é exemplificado na Bíblia. Nem sempre Deus vai falar assim. Às vezes Deus vai falar com você num sussurro, no silêncio, na paz, na leitura da Bíblia. Ele vai falar com você. Então, para ouvir a voz de Deus, eu preciso silenciar as distrações ao meu redor. Eu preciso treinar a minha mente a ser silenciada para que eu possa me colocar na presença do Senhor todo momento. Claro que eu não ouço Deus a todo momento, a toda hora, mas eu tento em cada momento silenciar a minha mente para ouvir a Deus.
E as minhas maiores experiências em ouvir Deus sempre foi quando eu deixei o barulho do mundo de lado e me colocava sempre na presença de Deus. Estava andando, estava falando com Deus, fala comigo. Quantas vezes, queridos, eu ia trabalhar a pé, eu falava para o Senhor, Senhor, fala comigo hoje. Eu preciso ouvir sua voz. Eu falava para Deus assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode demonstrar que o Senhor está comigo. Manda um passarinho passar pertinho de mim, assim, cantando. Eu agia, queridos, eu vou ser sincero, eu ajo igual criança. Eu falo para Deus, manda um passarinho passar cantando pertinho de mim. Daqui a pouco passava um pássaro bem pertinho de mim cantando assim. E eu agradeci a Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem que estar comigo, porque eu tenho certeza que o Senhor está comigo, porque o Senhor atende o meu pedido. Obrigado porque o Senhor está amadurecendo a minha fé, está me fortalecendo. E daqui a pouco passava outro passarinho. E daqui a pouco, queridos, eu falava para o Senhor, Senhor, eu gosto tanto de tucano. Eu acho tão bonito as cores do tucano. Me mostra um tucano. E de repente, do nada, eu começo a ouvir o barulho do tucano, eu olho para uma árvore longe, o tucano está lá. É Deus falando. É Deus falando comigo, Deus mostrando, eu estou com você, estou fazendo parte com você, estou andando com você. Só que muitas vezes a gente quer ver barulho, estrondo. Nós vamos ver uma bola de fogo vindo na minha direção, uma voz assim onde eu vou cair de joelhos. Queridos, pode acontecer? Pode. Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes Deus vai demonstrar que está com você e falando com você de maneira simples, de uma maneira singela, de uma maneira como se ele falasse com uma criança. A Bíblia diz que nós devemos ser como crianças. A Bíblia diz, ela é clara com isso, que para nós sermos como crianças, na questão do relacionamento com Deus, na busca dele, em crer nele. E isso me faz ouvir a Deus. Então, quando eu ouvi aquela pessoa dizendo que fazia 25 anos que estava na frente do ministério e nunca ouviu a voz de Deus, eu me senti um ET. Eu olhava assim para a pastora Rita do lado, a pastora Rita regalava o olho assim, e a gente ficava quieto diante da declaração dele. A única coisa que eu disse para ele foi assim, mas a Bíblia fala tanto, eu falei assim para ele, mas a Bíblia fala tanto dos padrões de Deus falar com a gente, de tantas formas, mas parece que não convencia ele. Deixa eu mostrar um outro texto. E esse texto eu gosto porque, livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, porque ele mostra um direcionamento muito importante para nós que queremos ouvir Deus constantemente e claramente. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Se eu me apoiar no meu próprio entendimento, no meu intelectualismo, no meu racionalismo, eu não vou ouvir Deus. Deus é espírito. E a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discerne espiritualmente. Então, se Deus é espírito, embora ele tenha todo o poder de falar até mesmo de uma maneira audível conosco, mas normalmente, particularmente comigo, Deus não fala de maneira audível. Ele fala no meu espírito. Então eu preciso confiar em Deus de todo o meu coração, não apoiar no meu próprio entendimento, mas me concentrar no meu espírito. Porque é lá no meu espírito que ele vai falar comigo. Deus, que é espírito, fala com o meu espírito que está dentro de mim.
E a minha alma faz essa tradução em forma de sentimento, em forma de frase, em forma de texto bíblico. Ou seja, queridos, Deus fala conosco todos os dias. Muitas vezes queremos que Deus fale audivelmente, mas Ele já nos deixou sua voz através da Bíblia. Quando buscamos direção, queridos, em Deus, nós devemos confiar nele em vez de depender da lógica humana. As pessoas querem ouvir Deus dependendo da lógica humana. Quer que eu diga para você, espiritualmente não tem nada de lógico. Jesus pega alguns peixes, pega alguns pães, alguns peixes, poucos pães e dá para 3.000 pessoas. O que tem de lógico nisso? Não tem nada de lógico nisso. Ouvir a Deus é eu silenciar a minha mente e ouvir Deus no meu espírito. Ler a palavra, Deus, muitas vezes você está lendo a palavra de Deus, está lendo a Bíblia, e a palavra parece que ela cresce, ela salta assim aos seus olhos. O que é isso, pastor? Parece que aquela palavra, uma determinada palavra, ela cresce. Ela me chama atenção. É como se ela falasse mais alto dentro de mim. O que é isso? É Deus falando. É como se eu lesse esse texto agora de Provérbios que a gente leu. Confie no Senhor de todo o coração. Até aqui parece que o texto está normal. Daí quando eu começo a ler, e não se apoie no seu próprio entendimento, parece que a palavra cresce. Daí eu entendo. Eu não ouço Deus com entendimento, eu não ouço Deus com lógica. Eu ouço Deus com meu espírito. Eu ouço a Deus lendo a palavra. Eu ouço a Deus no manifestar da natureza. Como que pode alguém dizer que 25 anos de ministério nunca ouviu a Deus? Agora deixa eu te dar uma ação prática para que você possa afinar sua sensibilidade espiritual. Primeira coisa, se você já é batizado no Espírito e ora em línguas, ore mais em línguas. Vou te dar uma dica, pelo menos 2 horinhas por dia. Você pode picar 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. A oração em línguas é um dos grandes canais que vai construir algo poderoso dentro de você para você ouvir Deus. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda. Então, você vai todos os dias começar a buscar o Espírito Santo. Vai falar todos os dias nas suas orações, Espírito Santo, eu preciso ser batizado com o teu poder, eu preciso ser cheio do Senhor, eu preciso orar em novas línguas, e a Bíblia me garante que se eu pedir, o Senhor dará. Então eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Daí você vai fazer a sua oração normal, você vai fazer os seus pedidos, e depois da sua oração, você vai reservar um tempo, no mínimo 5 minutos. Você vai fechar os seus olhos, vai curvar a sua cabeça, e você vai ficar aqui em silêncio, sem música, sem celular, apenas quieto, em silêncio, ou no máximo meditando naquele texto que cresceu aos seus olhos. Você vai fazer isso todos os dias. Queridos, quando nós buscamos direção, nós devemos confiar de que Deus vai dar a direção para nós. Amém? Você vai ficar quietinho ali. E depois, ali, naquele silêncio, não se concentre no seu entendimento, mas no seu espírito. Naquilo que você vai ter de discernimento, de sentimento. E você pode pegar um caderninho, uma folhinha, um papelzinho, e você vai marcar dia tal, do ano tal, eu estava orando e eu senti, eu ouvi, eu entendi tal coisa. E vai guardar. E todo dia você vai fazer a mesma coisa. Tem dia que você não vai sentir nada no seu coração. Você vai colocar, não senti nada.
No outro dia você vai sentir. Você vai sentir como se daí Deus estivesse colocando um sentimento dentro de você, uma palavra dentro de você, que confirma com o que você leu, que te traz paz. Então você vai pegar, vai escrever. Dia tal, Deus me deu uma palavra tal, eu senti tal coisa e me trouxe paz. No outro dia você vai fazer a mesma coisa. Você vai falar, olha, o Espírito Santo, na hora que eu estava lendo, me trouxe um incômodo dentro de mim por causa de uma situação que eu ainda não estou alinhado com Deus. E você vai fazendo isso todos os dias. Sabe o que vai acontecer? Na hora que você começar já a acostumar a fazer isso, a pastora Rita, só para vocês terem ideia, queridos, ela faz isso todos os dias. Ela ora escrevendo. E ela escreve até o que Deus fala para ela. Eu já não sou assim. Mas cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito diferente. Depois você vai pegar aquela folha, depois de um tempo, você vai parar e pensar assim. E você vai ver o que foi Deus, você vai conseguir entender. Você vai conseguir entender, querido. Você vai olhar aquilo ali, os dias que você orou. Você vai olhar e você vai conseguir entender quando foi a sua mente, quando foi Deus falando com você. E você vai começar a praticar isso diariamente, e essa prática vai afinar sua sensibilidade espiritual. E você vai começar a ouvir a Deus. E você vai começar a dizer, pastor, olha, Deus realmente fala conosco. Amém? Deus está falando com você agora mesmo. A questão é, você está ouvindo? E se você deseja ouvir a voz de Deus claramente, comece hoje. Comece hoje a buscar com mais intensidade, busque o batismo com o Espírito Santo, busque mais intimidade, oração, leitura da palavra, jejum. Amém? E se esse devocional falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu quero ouvir mais a voz de Deus. Tá bom? E não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser transformadas, queridos. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor, Pai, pelo ensino de hoje, porque nós sabemos que todo momento o Senhor fala conosco. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor, e eu coloco a vida desse irmão e dessa irmã diante do Senhor, para que ele possa ouvir e ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, ainda hoje, Pai, de ouvir a Tua voz, e eles possam obedecer, e que eles possam ficar deslumbrados, com fome e com mais sede do Senhor a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo devocional. Tchau, tchau.